Você já percebeu que por algum motivo você nunca sonha que está pagando um boleto em dia? Pois é, parece que o cérebro, esse órgão tão sofisticado, capaz de inventar a física quântica, a internet e até mesmo a tapioca recheada com cheddar, prefere gastar sua energia durante a noite criando cenários onde você está correndo desesperado por um corredor que nunca acaba, ou conversando com uma girafa que inexplicavelmente o SA terno e gravata. Isso é um sonho. Ou melhor, isso é o que chamamos de sonho. Se faz sentido, não faz. Mas calma, a gente vai se acostumar com a falta de sentido. Agora, imagine essa cena. Você sentado numa sala de aula abafada, o ventilador girando preguiçosamente no teto, o professor à frente segurando uma pilha de papéis que ele claramente não pretende corrigir, e alguém lá no fundo fingindo que anota, mas na verdade só desenha bonequinhos no caderno. Esse é o cenário perfeito para a nossa introdução. Não porque vamos falar de escola, embora a sensação seja a mesma, mas porque os sonhos, de certa forma, são como aulas intermináveis. Eles começam, se arrastam, parecem não ter propósito, e no fim, você acorda sem entender nada. E para completar, ainda tem aquele momento em que você jura que estava prestando atenção, mas não estava. Os sonhos são uma dessas invenções do cérebro que a gente aceita sem reclamar. Quer dizer, ninguém acorda e pensa: ei, por que raios eu passei a noite inteira acreditando que minha avó estava andando de skate na lua? A gente simplesmente levanta, toma café e, se for muito ousado, até comenta com alguém. E esse alguém, claro, finge que achou interessante, mas por dentro está pensando: que bom que você acordou, porque ouvir sonho dos outros é pior que assistir filme sem legenda em alemão. Mas veja bem, apesar desse incômodo social, os sonhos são um fenômeno que atravessa culturas, épocas e gerações. Eles sempre estiveram aí, como aquele parente distante que nunca contribui no churrasco, mas aparece mesmo assim. É curioso perceber que, enquanto estamos dormindo, o nosso cérebro decide brincar de cineasta experimental. Ele junta pedaços desconexos de memórias, mistura com preocupações aleatórias e tempera com um pouco de absurdo. O resultado? Um espetáculo noturno que às vezes mais parece uma paródia de baixo orçamento. O mais impressionante é que ninguém nos pergunta se queremos assistir. Não tem opção de pular introdução, não tem botão de avançar 10 segundos. Estamos presos na maratona gratuita que o cérebro transmite. E sim, é em tela cheia. Se você ainda não dormiu, parabéns. Talvez queira até curtir este vídeo, comentar alguma coisa do tipo: eu também sonho com coisas esquisitas, ou até se inscrever no canal, mas só se ainda estiver acordado. Porque, convenhamos, essa não é exatamente uma chamada irresistível, né? A diferença é que aqui você pode dormir no meio da explicação sem culpa. Eu até recomendo, na verdade. Só não recomendo que sonhe com esta explicação. Isso seria cruel demais. Voltando. Quando falamos em sonhos, entramos em um território estranho. Porque veja bem, o sonho é algo ao mesmo tempo extremamente íntimo e universal. Todo mundo sonha, de um jeito ou de outro, mas ninguém sonha igual. O que para você pode ser uma aventura épica, para outra pessoa é apenas mais uma noite de confusão mental. E se tentarmos encaixar tudo em categorias, logo descobrimos que os sonhos são como os trabalhos em grupo da 7ª série. Sempre saem diferentes do planejado, nunca fazem sentido completo, e no fim, todo mundo fica com a sensação de que poderia ter sido melhor. Há quem diga que os sonhos têm função psicológica, quem diga que tem função neurológica, e até quem insista que são mensagens misteriosas do universo. Talvez tudo isso seja verdade ao mesmo tempo, ou talvez seja apenas o cérebro passando trote em você enquanto descansa. Aliás, descanso é uma palavra generosa, porque ninguém acorda de um sonho confuso sentindo que descansou. Acordamos mais ou menos como se tivéssemos corrido uma maratona em câmera lenta. E se você está imaginando que os cientistas têm uma resposta clara,
organizada e definitiva para essa questão? Eu já adianto. Não tem. O estudo dos sonhos é basicamente uma sucessão de hipóteses que nunca se completam. É como aquele professor que promete explicar na próxima aula e nunca explica. O que sabemos é que os sonhos são produzidos pelo cérebro em determinados momentos do sono e que, por alguma razão, eles costumam ser estranhos. E isso é praticamente tudo. Aliás, estranho é pouco. Estranho é quando você encontra uma pessoa com meia de cores diferentes. Sonhos são além disso. Sonhos são quando você descobre que está em prova de física. Mas a prova é sobre culinária medieval. E a única questão é calcular a trajetória parabólica de um frango assado lançado de uma catapulta. Isso sim é estranho. Mas, por algum motivo, durante o sonho, faz sentido. E o cérebro insiste em convencer você de que aquilo é perfeitamente normal. Até que você acorda, olha para o teto e pensa: não acredito que isso ocupou espaço na minha cabeça. Curioso também é que os sonhos não seguem regras. Não há leis da física consistentes. Não há coerência narrativa. E ainda assim eles parecem convincentes. É como assistir a um filme mal editado e achar que é obra-prima. Se o diretor fosse o mesmo que edita nossos sonhos, provavelmente o Oscar já teria desistido. Mas a verdade é que essa liberdade caótica é justamente o que torna os sonhos fascinantes. Ou insuportáveis, dependendo de como você encara. Agora pense bem. Se os sonhos fossem todos lógicos, realistas, objetivos, será que a gente se importaria? Provavelmente não. Porque aí, eles seriam apenas cópias da vida real. E convenhamos, ninguém precisa de replay da vida real às 3 da manhã. O que realmente chama a atenção nos sonhos é o absurdo. É o fato de você, sem questionar, aceitar que está voando de guarda-chuva sobre o oceano enquanto conversa sobre política com uma tartaruga gigante. E aceitar com naturalidade, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Por isso, antes de mergulharmos nas explicações técnicas, nas teorias históricas, nos detalhes neurológicos e nas interpretações exageradas, vale a pena apreciar esse detalhe. Os sonhos são estranhos porque precisam ser. Eles são um espaço livre do nosso cérebro para testar combinações improváveis, como se fosse um grande laboratório de absurdos, onde as regras não se aplicam e onde até o impossível é apenas rotina. E claro, é exatamente por isso que a ciência ainda se atrapalha para estudá-los. Porque como você mede o impossível? Como você descreve, com precisão, a sensação de correr sem sair do lugar? Como você transforma em dado científico a imagem de um pato usando o chapéu de cowboy? Esse é o dilema. Os sonhos escapam da lógica, mas continuam sendo objeto de estudo. E é nesse ponto que começamos nossa longa, lenta e, espero, minimamente suportável jornada. Então, se até aqui você ainda não pegou no sono, prepare-se. Porque essa é só a introdução. O resto da aula promete ser ainda mais confuso. Muito bem, já que você sobreviveu à introdução, o que, sinceramente, já é uma vitória comparável a assistir uma assembleia de condomínio até o fim, agora precisamos enfrentar a pergunta que parece simples, mas nunca é. O que é um sonho, afinal? Porque veja, não é como perguntar o que é uma cadeira. A cadeira, por mais criativa que seja, continua sendo um objeto com 4 pernas, um assento. E, se for mais ousada, talvez até um encosto acolchoado. O sonho, por outro lado, não se deixa prender tão facilmente. Ele é como aquele colega da turma que nunca aparece nos ensaios do teatro escolar, mas, no dia da apresentação, aparece maquiado, vestido de árvore e, misteriosamente, rouba a cena. Tecnicamente, os cientistas definem os sonhos como experiências mentais que ocorrem principalmente durante o sono REM. Esse estágio, que parece mais nome de boy band dos anos 90 do que uma fase neurológica. Mas não se engane, o sono REM é crucial, porque é nesse momento que o cérebro decide virar roteirista de cinema alternativo. A atividade cerebral nessa fase é quase tão intensa
quanto quando estamos acordados, com direito a rajadas elétricas, sinapses disparando como fogos de artifício e uma desorganização que faria qualquer coordenador pedagógico chorar de desespero. Freud, claro, não perdeu a oportunidade de entrar na conversa. Para ele, os sonhos eram a realização disfarçada de desejos reprimidos. Em outras palavras, aquilo que você não tem coragem de admitir durante o dia, o seu cérebro resolve encenar à noite, só que vestido com metáforas estranhas. É como se o inconsciente fosse um professor de artes muito criativo e ligeiramente perturbado, que insiste em passar trabalhos que ninguém entende. Agora, se isso explica o motivo de você sonhar que está fugindo de um rebanho de cabras fluorescentes enquanto tenta fazer a prova de matemática, bom, aí já é outra história. Outros pensadores seguiram caminhos diferentes. Aristóteles, por exemplo, achava que os sonhos eram simplesmente resíduos da percepção, como ecos das coisas que vimos ou sentimos ao longo do dia. Em termos modernos, seria algo como o histórico de navegação do seu cérebro, só que sem a parte de excluir histórico, para evitar constrangimentos. Platão, por sua vez, tratava os sonhos como mensagens divinas, um WhatsApp cósmico enviado pelos deuses durante a madrugada. Se você já teve um sonho confuso e pensou, isso não pode ter saído da minha cabeça, talvez você e Platão tenham mais em comum do que imagina. E claro, há a definição contemporânea. Os sonhos seriam o resultado de processos aleatórios do cérebro tentando organizar memórias, emoções e estímulos do dia a dia. É como se o cérebro fosse um aluno desesperado na véspera da feira de ciências, tentando colar pedaços de cartolina, purpurina e uma garrafa PET em algo que ele jura que vai virar um foguete funcional. O resultado pode ser uma bela apresentação, ou apenas um amontoado de fita adesiva com cheiro de cola quente. Mas veja como isso é curioso. Apesar de tantas tentativas de definição, ninguém realmente sabe ao certo o que é um sonho. Podemos descrevê-lo, analisar seus efeitos, até registrar atividade cerebral enquanto acontece. Mas a experiência em si continua sendo subjetiva, pessoal, quase impossível de traduzir. Tente explicar para alguém o sonho que você teve na noite passada. Por mais eloquente que seja, no fim das contas a outra pessoa vai apenas sorrir, balançar a cabeça e pensar: isso é mais confuso do que um trabalho em grupo da 7ª série em que ninguém trouxe os materiais. E talvez esse seja o charme dos sonhos. Eles resistem às definições claras. Eles são, paradoxalmente, tanto universais quanto individuais. Todo mundo sonha, mas ninguém sonha exatamente igual. É como o lanche da cantina. Todos comem, mas sempre tem aquele detalhe peculiar que muda a experiência. Um pão um pouco mais seco, um queijo que insiste em não derreter, ou aquela maionese cuja procedência você prefere não investigar. Na psicologia, além de Freud, Carl Jung também deu sua contribuição. Para ele, os sonhos eram uma espécie de portal para o inconsciente coletivo. Sim, coletivo. Não bastasse carregar os seus próprios problemas durante a noite, você ainda participaria, segundo Jung, de um grande depósito compartilhado de símbolos e arquétipos. É quase como se o Google Drive da humanidade armazenasse imagens de heróis, monstros e símbolos místicos, e seu cérebro resolvesse baixar um pacote promocional no meio da madrugada. O problema é que o download raramente vem completo. Daí o sonho começa com um dragão e termina com você procurando vaga no estacionamento do supermercado. Em termos fisiológicos, podemos dizer que os sonhos são uma atividade do cérebro tentando consolidar memórias. É como aquele momento em que você tenta organizar sua mochila no fim do semestre. Tem caderno, folha solta, papel de bala, provas amassadas, e você tenta colocar tudo em ordem. Só que enquanto faz isso, o cérebro acaba misturando a equação de 2º grau com a lembrança do aniversário da sua tia. E pronto, nasce um sonho esquisito. E para complicar mais um pouco, nem todos os sonhos acontecem no sono REM.
Algumas experiências oníricas podem surgir em outras fases, embora mais vagas, menos vívidas. É como comparar um filme em alta definição com um VHS antigo. Ambos contam alguma história, mas a diferença de qualidade é gritante. E ainda assim, ambos podem deixar você pensando: por que raios eu assisti isso? No fim das contas, talvez a melhor definição de sonho seja essa: um ensaio mental caótico que você nunca ensaiou. Um teatro em que você é, ao mesmo tempo, ator, diretor, roteirista e espectador entediado. Uma produção em que não existe orçamento, mas há um gasto de energia considerável. E claro, sem a garantia de que você vai entender qualquer coisa quando acordar. Mas será que essa confusão toda começou apenas com a ciência moderna? Ou será que, desde as civilizações mais antigas, já existia a tentativa de transformar os sonhos em algo mais grandioso do que um simples delírio noturno? Se você acha que os sonhos já são confusos hoje em dia, espere até ouvir como eram vistos no passado. Porque veja, a história dos sonhos é quase tão longa quanto a história da humanidade. E infelizmente para nós, ela é tão caótica quanto aquela pilha de xerox que o professor insiste em carregar, mesmo sabendo que metade das folhas está fora de ordem. Desde os primeiros registros escritos, o ser humano tenta dar sentido ao que acontece quando fecha os olhos à noite. E, como era de se esperar, as respostas variaram entre o divino, o místico, o médico e o totalmente improvisado. Na Mesopotâmia, por exemplo, sonhos eram tratados como mensagens diretas dos deuses. Você não podia simplesmente acordar e comentar casualmente no café da manhã: "Ah, sonhei que estava pescando peixes voadores." Não. Isso era interpretado como uma revelação importante, um aviso, talvez até um spoiler cósmico do que estava por vir. Existiam sacerdotes especializados apenas em interpretar sonhos, como se fossem tradutores oficiais da linguagem noturna do divino. Imagine se hoje alguém fosse contratado para traduzir seu sonho em que você estava preso em um elevador junto com o elenco inteiro de uma novela mexicana. Provavelmente esse especialista diria que você precisa resolver questões de fechamento. Ou talvez só diria que você deveria parar de comer pizza às 11 da noite. Os egípcios, sempre grandiosos, também davam enorme importância aos sonhos. Havia até manuais com listas de símbolos e seus possíveis significados. Sonhou com crocodilo? Talvez venha perigo. Sonhou com pão? Talvez venha fartura. Sonhou que esqueceu o trabalho de casa? Bom, aí talvez só signifique que você realmente esqueceu o trabalho de casa. O detalhe é que, para os egípcios, os sonhos eram tão relevantes que podiam até determinar decisões políticas e militares. Em outras palavras, um faraó poderia decidir invadir uma região inteira apenas porque sonhou que estava montado em um hipopótamo. Convenhamos, não é exatamente o método mais confiável de planejamento estratégico, mas é certamente mais criativo do que planilhas de Excel. Na Grécia Antiga, a coisa ficou ainda mais interessante. Hipócrates e Aristóteles viam os sonhos como manifestações fisiológicas, ecos do corpo, reflexos do que acontecia internamente. Enquanto isso, Platão, sempre com a cabeça nas nuvens, acreditava que os sonhos eram mensagens de outra dimensão da alma. E então chegou Artemidoro de Daudes, que escreveu um manual chamado Onirocrítica. Basicamente, ele foi o primeiro a criar algo próximo de um dicionário dos sonhos. Se você acha divertido pesquisar na internet o significado de sonhar com um dente caindo, saiba que essa mania já é bem antiga. A diferença é que naquela época, não tinha um site cheio de anúncios piscando na sua cara. Apenas um livro de mais de 1000 páginas, escrito num grego nada amigável. E não pense que a Bíblia ficou de fora. Os sonhos aparecem constantemente nos textos sagrados, muitas vezes como meios de comunicação divina. José, o do Egito, ficou famoso justamente por interpretar sonhos. Ele virou praticamente o consultor onírico oficial do faraó.
Se hoje tivéssemos alguém com essa habilidade, provavelmente estaria dando entrevistas em podcasts com títulos chamativos do tipo "O homem que lê seus sonhos em 3 passos simples". Na Idade Média, a coisa oscilou entre superstição e teologia. Sonhar podia ser visto como sinal de santidade ou de influência demoníaca. O detalhe é que ninguém parecia muito seguro de qual dos dois era o caso. Imagine acordar e contar para o padre que sonhou voando. Dependendo da interpretação, você poderia ser considerado um iluminado ou um candidato imediato à fogueira. Era um risco altíssimo para algo que, convenhamos, ninguém controla. Chegando ao Renascimento, com a explosão do interesse por ciência e razão, os sonhos começaram a ser vistos de forma mais natural. Médicos passaram a estudá-los como fenômenos ligados ao corpo, à digestão, à circulação do sangue. Alguns acreditavam que certos alimentos podiam induzir determinados sonhos. Ou seja, muito antes de a gente culpar a feijoada do jantar por um pesadelo, já tinha gente associando dieta e sonhos. A diferença é que naquela época, eles anotavam tudo com caligrafia rebuscada e latim complicado. No século XIX, claro, Freud entrou em cena e trouxe toda aquela conversa de desejos reprimidos, símbolos sexuais e interpretações psicanalíticas. Ele transformou os sonhos em material de consulta clínica. Não eram mais apenas visões divinas ou sinais do corpo, mas representações do inconsciente, esse porão escuro onde, aparentemente, todo mundo guarda seus maiores constrangimentos. Jung, como já mencionei antes, complementou a visão, acrescentando a ideia do inconsciente coletivo, como se os sonhos fossem grandes arquivos compartilhados da humanidade. Uma espécie de biblioteca noturna, onde todo mundo consulta imagens arquetípicas sem nem perceber. E, no meio de tudo isso, as culturas populares nunca deixaram de criar seus próprios sistemas de interpretação. Em várias partes do mundo, sonhar com água pode significar mudança. Sonhar com cobra pode significar traição. Sonhar com escola pode significar... Bom, provavelmente só significa que você está traumatizado até hoje com trabalhos em grupo. Aliás, repare como muitas dessas interpretações soam como horóscopos adaptados. São amplas o suficiente para que qualquer pessoa se identifique. Porque, afinal, quem nunca teve um sonho estranho envolvendo dente, cobra ou a escola? O mais fascinante é perceber que, apesar de toda essa longa trajetória histórica, os sonhos nunca deixaram de ser envoltos em mistério. Eles foram oráculos, mensagens divinas, diagnósticos médicos, ferramentas psicológicas, e hoje continuam sendo estudados pela neurociência com a mesma cara de "não temos certeza". É como aquele aluno que passa de ano sempre na média, nunca reprova, mas também nunca convence ninguém de que realmente entendeu a matéria. Mas repare em uma coisa curiosa. Mesmo quando a ciência tenta dar explicações objetivas, as pessoas continuam recorrendo a interpretações pessoais, místicas ou simbólicas. É como se o ser humano precisasse acreditar que há algo mais nos sonhos, além de simples descargas elétricas no cérebro. E talvez seja justamente essa necessidade que mantém o tema vivo até hoje. Agora, se até aqui falamos sobre o significado histórico e cultural dos sonhos, talvez seja a hora de abrir o manual técnico que quase ninguém lê e perguntar, afinal, o que acontece no corpo quando fechamos os olhos e embarcamos nessa confusão noturna? Agora que já passeamos pela confusão histórica dos sonhos, chegou o momento de olhar para aquilo que os manuais de biologia chamariam de mecanismo fisiológico do sono. Em outras palavras, é a hora em que a explicação começa a soar como bula de remédio, só que mais longa. Porque, convenhamos, entender o sono é como tentar ler o regulamento de um campeonato de futebol escolar. Existem fases, categorias, critérios obscuros, e no final ninguém sabe exatamente quem ganhou. O sono, tecnicamente, é dividido em estágios. O primeiro é o sono leve,
Aquele momento em que você ainda está meio acordado, meio desligado, e qualquer barulho, como a vizinha arrastando uma cadeira na cozinha, pode te acordar. É como quando o professor ainda está fazendo chamada. Você sabe que oficialmente a aula começou, mas ainda não entrou no clima. Depois vem o estágio seguinte, o sono intermediário, em que o corpo começa a desligar funções mais complexas. É como se o cérebro estivesse recolhendo os trabalhos atrasados e apagando lentamente o quadro. E então, chegamos ao sono profundo, que é quando o corpo realmente descansa, libera hormônios importantes, fortalece o sistema imunológico. Esse estágio é mais ou menos o equivalente ao intervalo da escola. Parece um simples momento de pausa, mas, na prática, é quando todo mundo repõe energia, discute fofocas e decide se a prova da próxima aula vai ou não acabar em choro coletivo. Mas é o quarto estágio, o famoso sono REM, de Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos, que nos interessa mais. Nesse ponto, o cérebro resolve ligar todos os refletores e fazer uma performance. A atividade cerebral fica quase tão intensa quanto quando estamos acordados, só que o corpo permanece paralisado. É como se alguém tivesse apertado o botão errado no videogame. A imagem continua frenética, mas os controles não funcionam. Os olhos, por sua vez, ficam se mexendo sob as pálpebras, como se estivessem acompanhando uma partida de tênis invisível. O mais curioso é que, nesse estágio, o cérebro está ocupado com diversas tarefas: consolidar memórias, organizar informações, processar emoções. É como o período de conselhos de classe no fim do ano letivo. Uma reunião longa e cansativa em que os professores tentam organizar o caos dos últimos meses, decidir quem passa, quem reprova e quem vai ter de fazer recuperação. A diferença é que o cérebro não dá boletins no fim do processo, apenas sonhos estranhos. Do ponto de vista neurológico, várias estruturas participam dessa bagunça. O tronco encefálico regula o ciclo do sono, como um bedel que insiste em apagar as luzes do corredor. O córtex cerebral, responsável pelo raciocínio e pela percepção, continua ativo, mas em um modo criativo desordenado, como se fosse um aluno entediado inventando histórias no caderno durante a aula de química. Já a amígdala ligada às emoções fica especialmente ativa, o que explica por que tantos sonhos são carregados de sentimentos exagerados. Medo, euforia, ansiedade, como se cada cena fosse um drama mexicano encenado dentro da sua cabeça. Se fôssemos traduzir isso para uma equação, poderíamos dizer: sonho é igual à atividade neural multiplicada por memórias fragmentadas, somada a emoções intensificadas e dividida pela completa ausência de lógica. O resultado, claro, é sempre maior do que zero, mas nunca corresponde ao que você esperava. É como resolver equação de Bhaskara para descobrir que a resposta era apenas um desenho mal feito no canto do caderno. E não podemos esquecer que o sono é cíclico. Em uma noite comum, passamos várias vezes por esses estágios, em blocos de cerca de 90 minutos. É como se fossem aulas de 45 minutos em dobro. Você assiste, pensa que acabou, mas logo começa de novo. No fim, você já não sabe mais em que capítulo está, mas sabe que a maratona continua até o despertador tocar. Agora, o detalhe curioso é que nem sempre lembramos dos sonhos. Isso não significa que eles não aconteceram, apenas que o cérebro decidiu não guardar a memória de forma consciente. É como aqueles bilhetes que o professor deixa no mural da escola. Estavam lá, mas ninguém leu, e agora já foram substituídos por outros anúncios igualmente irrelevantes. Quando lembramos de um sonho, na verdade, estamos registrando apenas fragmentos que o cérebro resolveu destacar. Todo o resto se perde, como trabalhos de artes feitos com macarrão, que nunca chegaram à feira cultural. Alguns cientistas sugerem que essa seleção é proposital, uma forma de evitar sobrecarga de informações. Afinal, se você lembrasse de todos os sonhos em detalhes, provavelmente já não teria espaço na memória para guardar a senha do Wi-Fi ou o número da sala da próxima aula.
Em outras palavras, o cérebro é seletivo não porque os sonhos sejam inúteis, mas porque a vida prática exige espaço para coisas aparentemente mais importantes, como saber que a raiz quadrada de 144 é 12. E mesmo com todo esse conhecimento técnico, há uma sensação persistente de que algo está faltando. Porque veja, explicar os estágios do sono é como descrever a planta baixa de uma escola. Você sabe onde ficam as salas, os corredores, a biblioteca. Mas isso não diz nada sobre as conversas nos corredores, os bilhetes escondidos nos estojos, ou o fato de que a lâmpada da sala 3 nunca foi trocada desde 1997. Da mesma forma, entender as fases do sono não resolve o mistério dos sonhos em si. O que resta, então, é aceitar que o sono é um processo complexo, cheio de engrenagens biológicas, mas que, em algum ponto do caminho, se transforma em teatro surreal. E esse teatro, por mais que possamos mapear tecnicamente, continua escapando da lógica. É como ter o manual completo de um aparelho, mas descobrir que ele funciona de maneiras que não estão descritas em lugar nenhum. E talvez seja exatamente isso que nos leva à próxima questão. Se o cérebro é tão organizado ao ponto de dividir o sono em fases, por que ele decide transformar os sonhos em uma sequência tão absurdamente estranha? Se até agora entendemos que o sono é dividido em fases, que o cérebro liga e desliga funções como um zelador impaciente mexendo nos interruptores da escola, então surge a pergunta inevitável: por que, em vez de produzir histórias coerentes, ele resolve criar tramas que fariam vergonha até a roteiristas de novelas mexicanas? Porque, em vez de sonhar que você está pagando contas em dia, ou que conseguiu terminar aquele relatório antes do prazo, você sonha que está andando de bicicleta dentro de um supermercado enquanto uma orquestra toca o hino da União Soviética? A resposta curta é: porque o cérebro não está interessado em coerência. A resposta longa, e prepare-se porque é longa mesmo, é que os sonhos são fruto da interação de múltiplos processos mentais, todos acontecendo ao mesmo tempo, sem supervisão. Imagine um trabalho em grupo de 7ª série, em que ninguém combinou quem faria a introdução, quem ficaria com a conclusão e quem traria a cartolina. O resultado é exatamente isso: pedaços de ideias colados de forma improvisada, cheios de falhas, mas apresentados como se fossem um projeto sério. Do ponto de vista neurológico, os sonhos nascem da tentativa do cérebro de consolidar memórias, processar emoções e, ao mesmo tempo, manter a atividade das áreas visuais e criativas. Só que, em vez de organizar isso em um PowerPoint com tópicos claros, ele mistura como se fosse um liquidificador sem tampa. Fragmentos de lembranças do dia, preocupações, memórias antigas e até informações aleatórias são jogados juntos. E o resultado é uma narrativa que não obedece às leis da física, da lógica, nem do bom senso. É por isso que você pode sonhar que está correndo sem sair do lugar, ou que está falando com alguém que no sonho é claramente a sua mãe, mas tem o rosto do seu professor de geografia. O cérebro simplesmente não tem compromisso com a continuidade. Ele está mais preocupado em testar conexões, reforçar sinapses e, quem sabe, até treinar respostas para situações improváveis. Em outras palavras, enquanto você dorme, o seu cérebro é basicamente um professor de educação física improvisando exercícios porque esqueceu a bola em casa. Do ponto de vista evolutivo, alguns cientistas acreditam que essa bizarrice toda tem um propósito. Os sonhos seriam como simulações mentais, ensaios de cenários de perigo, situações de conflito ou até problemas sociais. É como se fosse uma versão primitiva dos jogos de videogame. Enquanto você sonha que está fugindo de um leão ou sendo perseguido por um inspetor escolar com superpoderes, o cérebro estaria treinando respostas de luta ou fuga. O detalhe é que, na prática, a chance de você precisar fugir de um inspetor voador é relativamente baixa. Mas, como o cérebro não tem como saber disso, ele continua ensaiando mesmo assim.
Outra explicação envolve o papel da amígdala e do hipocampo, regiões ligadas a emoções e memória. Durante o sono REM, essas áreas ficam extremamente ativas, mas sem o filtro racional do córtex pré-frontal. É como se a turma tivesse ganhado acesso à sala dos professores enquanto o diretor está de férias. Todos os recursos estão disponíveis, mas não há ninguém para impor ordem. O resultado é uma festa caótica de associações, imagens e emoções, e não podemos ignorar o papel dos neurotransmissores. Durante o sono REM, há uma queda nos níveis de serotonina e norepinefrina, substâncias que normalmente ajudam na regulação da lógica e da estabilidade emocional. Isso significa que o cérebro está livre para exagerar. Uma simples lembrança de você esperando o ônibus pode virar uma saga épica com dragões, explosões e diálogos dignos de Shakespeare. Do ponto de vista psicológico, os sonhos também refletem a tendência humana de buscar padrões, mesmo quando não existem. O cérebro odeia o vazio. Ele prefere preencher lacunas com qualquer coisa, por mais absurda que seja. É por isso que você aceita, sem questionar, que está conversando com um cachorro falante dentro de um shopping submerso, porque, para o cérebro, qualquer explicação é melhor do que deixar a cena sem sentido. É a mesma lógica de professores que inventam justificativas elaboradas para passar dever de casa no feriado prolongado. Não faz sentido, mas pelo menos existe uma narrativa. Aliás, essa insistência em encontrar sentido também explica por que, ao acordar, muitas vezes tentamos arrumar o sonho. Contamos a história para nós mesmos, organizando os eventos como se fossem lineares, quando na verdade eram apenas fragmentos jogados ao acaso. É como recontar um jogo de vôlei em que ninguém sabia as regras. Na sua versão, parece que houve times, pontos e vitória. Mas quem estava lá sabe que foi apenas uma confusão de bolas voando e gritos no ginásio. Há ainda teorias que defendem que os sonhos são simplesmente subprodutos sem função. Nesse caso, toda a estranheza seria apenas ruído do cérebro. É uma visão um pouco desanimadora, claro. É como descobrir que a biblioteca inteira da escola, com todos aqueles livros pesados e poeirentos, serve apenas para manter as estantes em pé. Mas, de certa forma, essa explicação tem seu charme. Ela reforça a ideia de que nem tudo no cérebro precisa ter utilidade prática. Às vezes, ele apenas se diverte às suas custas. E é aí que chegamos ao paradoxo. Os sonhos são ao mesmo tempo fascinantes e irritantes, úteis e inúteis, organizados e caóticos. Eles nos fazem acordar intrigados, confusos ou até inspirados. Mas, no fundo, continuam sendo produções que beiram o nonsense. E isso nos leva a uma questão inevitável. Se alguns sonhos já parecem estranhos, o que dizer dos pesadelos, essas versões turbinadas que transformam a noite em um verdadeiro trailer de filme de terror? Se os sonhos comuns já parecem absurdos, os pesadelos são como uma versão de luxo do absurdo, só que com trilha sonora de terror e efeitos especiais de baixa qualidade. Eles são a sessão noturna que ninguém pediu, mas que o cérebro insiste em transmitir, como se fosse obrigatório passar pelo menos uma vez por semana um episódio de pavor gratuito. Você pode até ter ido dormir tranquilo, depois de um jantar leve e uma leitura inocente, mas por algum motivo, às 3 da manhã está correndo de uma sombra gigantesca que tem, inexplicavelmente, o formato de uma régua de 30 centímetros. Do ponto de vista científico, pesadelos são sonhos carregados de emoções negativas, especialmente medo, ansiedade ou angústia. Eles ocorrem com maior frequência durante o sono REM, aquela fase de movimentos oculares rápidos que já vimos ser um espetáculo por si só. Mas, nos pesadelos, a amígdala, aquela parte do cérebro que adora fabricar emoções intensas, entra em overdrive. É como se um professor resolvesse dar prova surpresa de trigonometria em plena excursão escolar. Ninguém pediu por isso, mas todos serão obrigados a participar. Há uma teoria evolutiva bastante aceita que diz que os pesadelos
têm uma função adaptativa. Eles serviriam como ensaios mentais de situações perigosas, permitindo que nossos ancestrais treinassem reações de luta ou fuga, sem o risco real de morrer devorados por um predador. Em outras palavras, sonhar que você está fugindo de um tigre dentes de sabre teria aumentado sua chance de realmente escapar, caso um tigre dentes de sabre aparecesse. O problema é que o cérebro, aparentemente, não atualizou o catálogo de ameaças. Então, em vez de ensaiar fugas de animais selvagens, hoje você sonha que está atrasado para a prova de matemática ou que esqueceu de apresentar o trabalho de grupo, experiências que de fato podem ser traumáticas, mas raramente envolvem risco de vida imediato. Do ponto de vista psicológico, os pesadelos também podem refletir preocupações e traumas do dia a dia. O estresse, por exemplo, é um ótimo combustível para noites agitadas. Alguém que passou o dia inteiro ouvindo barulhos de trânsito pode acabar sonhando que está preso em um engarrafamento infinito, sem nunca conseguir sair. É como se o cérebro, em vez de descansar, resolvesse continuar trabalhando como um professor obcecado que leva pilhas de provas para corrigir em casa no fim de semana. Há também os pesadelos recorrentes, aqueles que insistem em se repetir com pequenas variações. É como uma peça teatral encenada várias vezes, mas com mudanças mínimas no figurino. Talvez você sempre sonhe que está caindo, ou que está sendo perseguido, ou que perdeu todos os dentes de repente. Esse último, aliás, é um clássico universal. Há registros em diversas culturas de pessoas que associam esse sonho à perda de poder, de vitalidade ou de status social. Ou, na versão mais prática, pode ser apenas o cérebro avisando que você deveria ter usado fio dental. Do ponto de vista neurológico, a explicação envolve uma hiperatividade em áreas responsáveis pela memória emocional. A amígdala, novamente, é a grande vilã, enquanto o córtex pré-frontal, aquele responsável por avaliar logicamente a situação e dizer "calma, não tem monstro nenhum aqui", fica em modo de férias. É como se a escola tivesse deixado a turma sozinha no laboratório de ciências. Inevitavelmente, alguém vai acender o bico de Bunsen e transformar aquilo em um caos controlado. Pesadelos também podem ter relação com distúrbios do sono, como a apneia, ou com efeitos colaterais de medicamentos. Em alguns casos, até febres intensas podem desencadear noites particularmente estranhas. Quem já passou uma madrugada doente sabe que os sonhos febris têm uma qualidade diferente. São mais vívidos, mais ilógicos e muitas vezes envolvem matemática. É como se o cérebro aproveitasse o calor extra para assar um roteiro ainda mais confuso do que o normal. Historicamente, os pesadelos sempre foram vistos com desconfiança. Na Idade Média, havia a crença em súcubos e íncubos, demônios que visitavam as pessoas durante a noite, causando sonhos perturbadores. Para explicar aquela sensação de paralisia noturna, em que a pessoa acorda e não consegue se mexer, a solução encontrada foi simplesmente culpar seres sobrenaturais. Convenhamos, era uma explicação eficiente. Melhor pensar que um demônio está sentado no seu peito do que admitir que seu próprio corpo decidiu travar sozinho. E mesmo hoje, com toda a neurociência disponível, ainda sentimos que os pesadelos têm uma força especial. Eles ficam na memória por mais tempo, provocam reações físicas intensas e podem até alterar o humor ao longo do dia seguinte. É como se o cérebro tivesse passado o trailer de um filme de terror e você tivesse que assistir às aulas seguintes com a trilha sonora ainda tocando de fundo. Mas o mais intrigante é que, por mais desconfortáveis que sejam, os pesadelos fazem parte do pacote. Não dá para desligar essa função. Você pode até tentar adotar hábitos de sono saudáveis, evitar café tarde da noite, ou desligar a tela do celular antes de deitar. Mas no fim das contas, sempre existe a chance de acordar suando frio, porque sonhou que estava preso em um auditório, ouvindo uma palestra interminável sobre normas da ABNT. E aqui surge a pergunta inevitável. Se os pesadelos são uma versão exagerada dos sonhos comuns, será que existe também o oposto,
Um tipo de sonho em que a bizarrice continua presente, mas onde de repente você percebe que está no comando da história. Se os pesadelos são como um filme de terror que o cérebro insiste em exibir, sem pedir sua autorização, os chamados sonhos lúcidos são como quando o professor resolve, por um instante raro e quase milagroso, entregar o giz para o aluno e dizer: então, já que você sabe tanto, venha aqui dar a aula. Só que, neste caso, você realmente consegue assumir algum controle. O sonho lúcido é aquele momento em que você percebe que está sonhando e, de repente, se torna o protagonista e o roteirista ao mesmo tempo. É como se o cérebro tivesse deixado a chave do auditório aberta e você resolvesse organizar um show de talentos improvisado às 3 da manhã. Cientificamente, sonhos lúcidos foram estudados com mais atenção a partir do século XX, embora já fossem mencionados em tradições muito mais antigas. O filósofo Aristóteles, sempre metido em todos os assuntos possíveis, já havia notado essa estranha capacidade de estar consciente dentro do próprio sonho. Em escritos orientais, principalmente no budismo tibetano, há relatos de práticas chamadas de yoga do sonho, em que monges treinavam deliberadamente a arte de controlar o estado onírico. Em outras palavras, muito antes de alguém postar tutorial no YouTube dizendo como controlar seus sonhos em 5 passos, já havia gente passando noites inteiras em posição de lótus, tentando pilotar sua própria mente adormecida. Do ponto de vista neurológico, os sonhos lúcidos são fascinantes porque parecem ativar regiões específicas do córtex pré-frontal, justamente a parte do cérebro ligada à consciência e ao raciocínio lógico. Em um sonho comum, essa área está mais desligada, como se tivesse tirado férias escolares. Mas, nos sonhos lúcidos, ela reaparece, como aquele professor que volta de licença médica e tenta organizar a sala bagunçada. O resultado é que, de repente, você sabe que está sonhando. E essa simples consciência muda tudo. Claro que a mudança não é tão simples quanto parece. Perceber que está sonhando não garante automaticamente que você conseguirá controlar tudo. Muitas vezes é como estar em um laboratório de ciências onde te deram liberdade, mas o material disponível é uma pilha de fios soltos e um microscópio quebrado. Você até pode tentar criar uma experiência incrível, mas os recursos são limitados. É por isso que tantas pessoas relatam que, mesmo em sonhos lúcidos, voar é difícil, mudar de cenário exige esforço, e manter a consciência por muito tempo parece quase impossível. Pesquisadores modernos como Stephen LaBerge desenvolveram técnicas para induzir sonhos lúcidos. Uma delas é o chamado Reality Check, que consiste em fazer pequenos testes durante o dia para verificar se você está acordado ou sonhando. Por exemplo, olhar para um relógio digital 2 vezes seguidas. No mundo real, o horário não muda tão drasticamente, mas, em um sonho, pode variar de forma absurda. É como se você olhasse e visse 8 horas e 22 minutos, olhasse de novo e visse banana com queijo. Treinar esse hábito durante o dia aumenta a chance de você repeti-lo dentro de um sonho, e assim, perceber que está em outro plano. Outra técnica envolve acordar no meio da noite e voltar a dormir logo em seguida, o que aumenta as chances de cair direto no sono REM. É como sair da sala no meio da aula e voltar exatamente quando a prova começou. Você perde a introdução, mas cai direto no momento mais intenso. Há até métodos mais sofisticados, que envolvem tentar manter a mente desperta enquanto o corpo adormece. Essa prática chamada WILD, Wake Induced Lucid Dreaming, é comparável a ficar de olhos abertos no escuro da sala de aula, até que, de repente, a aula começa sem que você perceba a transição. O problema é que muitas vezes o aluno adormece de verdade e perde a chance de ser consciente. Mas a questão mais curiosa é: por que alguém se interessaria em controlar os próprios sonhos? Para alguns, é uma experiência de liberdade quase absoluta. Afinal, dentro do sonho lúcido você pode voar, atravessar paredes, conversar com personagens fictícios
ou recriar cenários que desafiam a realidade. É como ter acesso a um parque de diversões gratuito, sem fila e sem limite de ingressos. Para outros, há aplicações terapêuticas. Pesquisadores estudam o uso dos sonhos lúcidos no tratamento de pesadelos recorrentes, permitindo que a pessoa enfrente ou modifique as situações assustadoras em um ambiente controlado. É como transformar o monstro da prova surpresa em um professor simpático, que decide dar ponto extra. Ainda assim, o controle raramente é completo. Muitos relatos mostram que os sonhos lúcidos podem se desfazer rapidamente, ou se transformar em algo caótico antes que a pessoa consiga realmente aproveitar. É como ganhar alguns minutos no microfone do auditório para falar o que quiser, mas logo em seguida ter o som cortado pelo inspetor. O cérebro continua sendo o diretor principal, e você no máximo consegue improvisar um pouco no roteiro. E há um paradoxo interessante. Quanto mais você tenta controlar o sonho, mais ele tende a escapar. É como tentar segurar areia nas mãos. Quanto mais força você aplica, mais ela escorre pelos dedos. O estado lúcido exige um delicado equilíbrio entre estar consciente e não acordar completamente. Qualquer excesso de entusiasmo pode ser suficiente para puxar você de volta para a realidade. Apesar dessas limitações, os sonhos lúcidos continuam a fascinar cientistas, psicólogos e curiosos. Eles oferecem uma rara oportunidade de observar a própria mente em funcionamento, quase como se estivéssemos dentro de uma experiência de laboratório conduzida por nós mesmos. Só que, ao invés de jaleco branco, usamos pijama. Mas se alguns sonhos podem ser lúcidos e controláveis, o que dizer daqueles outros relatos, em que pessoas afirmam que um sonho mudou completamente a vida delas, que uma ideia brilhante surgiu durante a madrugada, ou que uma invenção nasceu de uma visão noturna? Será que os sonhos podem realmente influenciar o mundo real de forma tão decisiva? É curioso pensar que, em meio a tanta bizarrice, alguns sonhos conseguiram deixar sua marca na história da humanidade. Como se, de repente, aquela confusão mental noturna tivesse decidido se transformar em algo útil, digno de ser lembrado. O que é surpreendente porque, sejamos honestos, a maior parte dos sonhos não serve para nada, além de render uma anedota constrangedora no café da manhã. Mas, por alguma combinação improvável, alguns deles acabaram inspirando invenções, obras de arte e até teorias científicas. É como se, entre centenas de redações ruins da turma, uma de repente fosse genial, e o professor resolvesse usá-la como exemplo por anos. Um dos casos mais famosos é o do químico alemão August Kekulé. Ele teria sonhado com uma cobra mordendo o próprio rabo, formando um círculo, e dessa imagem teria tirado a inspiração para a estrutura em anel do benzeno. Veja bem, o homem estava tentando resolver um problema químico complexo, e o cérebro dele decidiu enviar a solução na forma de uma cobra devorando a si mesma. É praticamente como se você estivesse quebrando a cabeça para entender a fórmula de Bhaskara e sonhasse com dois pombos brigando em cima de uma raiz quadrada. A diferença é que, no caso de Kekulé, funcionou. Outro exemplo é o de Dmitri Mendeleev, criador da tabela periódica. Ele teria afirmado que sonhou com a disposição dos elementos organizados em linhas e colunas. Em outras palavras, o cérebro dele fez em uma noite o que muitos alunos não conseguem fazer em um semestre inteiro: arrumar os elementos químicos de forma lógica. Imagine sonhar que a prova de matemática se resolve sozinha e, ao acordar, ter a resposta perfeita escrita no caderno. Sim, esse é o tipo de milagre que raramente acontece fora dos livros de história. E não é só a ciência que foi presenteada por sonhos. A música também tem seus exemplos. Paul McCartney, por exemplo, disse que a melodia de Yesterday surgiu em um sonho. Ele acordou, correu para o piano, e lá estava uma das canções mais conhecidas do século XX. Para a maioria das pessoas, acordar com uma melodia na cabeça significa cantarolar o jingle de propaganda de margarina que passou na televisão no dia anterior.
McCartney, por outro lado, ganhou um clássico. A vida não é justa. A literatura também tem sua parcela. Mary Shelley, aos 18 anos, sonhou com uma visão assustadora de um cientista dando vida a uma criatura feita de partes humanas. Esse sonho, claro, deu origem a Frankenstein, um dos romances mais influentes da literatura moderna. Pense no impacto. Enquanto a maioria de nós sonha que esqueceu o dever de casa, ela sonhou com uma obra que moldaria a ficção científica por séculos. Isso é, no mínimo, desproporcional. Há ainda casos mais curiosos. Elias Howe, inventor da máquina de costura, teria sonhado com guerreiros que carregavam lanças com buracos nas pontas. Essa imagem o inspirou a colocar o buraco da agulha próximo à ponta, em vez de na base, tornando a invenção funcional. Em resumo, o homem resolveu um problema de engenharia graças a um sonho medieval com armas improvisadas. É o equivalente onírico de sonhar com um trabalho em grupo e, no dia seguinte, entregar um projeto premiado. Mas nem sempre é fácil separar a realidade da lenda. Muitos desses relatos foram registrados depois, talvez um pouco embelezados. Porque, convenhamos, dizer que a ideia surgiu de um sonho é muito mais romântico do que admitir que você ficou semanas rabiscando fórmulas em papéis amassados. É como se um aluno dissesse que sua redação perfeita foi inspirada por uma visão noturna, quando na verdade ele apenas copiou um trecho da enciclopédia. Ainda assim, não podemos negar que os sonhos têm o poder de combinar elementos inesperados, de juntar ideias que jamais seriam associadas em estado de vigília. Essa mistura pode gerar conexões criativas que, ocasionalmente, mudam o curso da história. O problema, claro, é que isso não é controlável. Você não pode decidir deitar hoje à noite e sonhar com a solução para a crise energética mundial. O mais provável é que acabe sonhando com uma versão esquisita da sua sala de aula, onde todos os colegas têm cabeças de pombos. E há também aqueles que exageram, atribuindo a sonhos revelações grandiosas que talvez nunca tenham existido. É fácil, depois de alcançar o sucesso, olhar para trás e dizer: "Ah, tudo começou com um sonho." Fica bonito no discurso. Mas se fôssemos realmente anotar todos os sonhos que tivemos, a maioria se pareceria mais com rascunhos descartados do que com obras-primas. É como olhar para a pilha de provas corrigidas no fim do semestre. Entre dezenas de notas medianas, há uma ou duas que realmente brilham. De qualquer forma, esses exemplos mostram que os sonhos, mesmo sendo confusos, podem influenciar a realidade. Eles funcionam como laboratórios caóticos onde ideias impossíveis se encontram. Às vezes, esse encontro gera apenas uma história sem sentido. Outras vezes, gera uma tabela periódica, o que nos leva a uma reflexão inevitável. Se os sonhos podem ser tão criativos e inspiradores, como a ciência moderna tenta decifrá-los, registrar suas imagens e até transformá-los em dados concretos, a essa altura, depois de tantas voltas na história e na biologia, você poderia esperar que a ciência moderna tivesse respostas claras sobre os sonhos. Mas não. Ela continua tropeçando como um aluno que esqueceu a apresentação em casa e agora improvisa com cartolina em branco. Os neurocientistas até têm equipamentos sofisticados, gráficos coloridos e nomes elegantes para os experimentos, mas no fundo, ainda estão no mesmo ponto, olhando para imagens borradas do cérebro e tentando adivinhar se aquela mancha luminosa significa um dragão voador ou apenas uma memória do jantar. Uma das ferramentas mais usadas hoje é a ressonância magnética funcional, que permite observar quais áreas do cérebro ficam mais ativas durante o sono. Em teoria, é fascinante. Na prática, é como tentar entender um filme olhando apenas para o reflexo dele em um copo d'água. Vemos padrões, sim, mas nada que explique por que alguém sonhou que estava escalando uma geladeira para salvar um castelo medieval. Há também tentativas de traduzir sonhos em imagens por meio de algoritmos. Alguns laboratórios já conseguiram, a partir da atividade cerebral,
reconstruir imagens aproximadas do que a pessoa está vendo em um sonho. O resultado, claro, é decepcionante. Borrões coloridos que parecem mais obras de arte abstrata do que representações precisas. É como esperar uma foto nítida e receber um desenho de criança que usou apenas giz de cera azul. Ainda assim, os cientistas comemoram, porque qualquer progresso já é mais do que tínhamos antes, que era basicamente nada. A ciência moderna também tenta compreender por que alguns sonhos são lembrados e outros se perdem. Pesquisas mostram que pessoas que acordam durante o sono REM tendem a lembrar mais do que sonharam. Faz sentido. Se você acorda no meio da peça, ainda guarda alguns trechos do roteiro. Se acorda só no final, resta apenas a sensação vaga de que alguma coisa aconteceu. É como assistir a uma assembleia estudantil inteira, mas lembrar apenas que, em algum momento, alguém bateu na mesa. Outra linha de pesquisa envolve os hormônios e neurotransmissores. Como já vimos, durante o sono REM há uma queda de serotonina e norepinefrina, enquanto a acetilcolina continua em alta. Isso cria um estado particular em que a mente é altamente criativa, mas pouco lógica. Traduzindo, é como colocar um grupo de artistas plásticos para organizar uma planilha de Excel. O resultado pode até ser interessante, mas dificilmente será coerente. Os cientistas também investigam o papel dos sonhos na consolidação da memória. Há experimentos em que voluntários aprendem uma tarefa antes de dormir e, ao acordar, apresentam melhor desempenho. Isso sugere que o cérebro realmente aproveita a noite para reforçar aprendizados. Só que, claro, ele faz isso do jeito mais caótico possível. Se você passou o dia estudando francês, pode sonhar com uma aula dada por uma galinha que fala bonjour. A lógica é torta, mas o aprendizado acontece. Há ainda pesquisas que tentam entender como os sonhos se conectam com a saúde mental. Pessoas com transtornos de ansiedade ou depressão tendem a relatar sonhos mais intensos, negativos e recorrentes. Isso indica que os sonhos não são apenas um entretenimento aleatório, mas um reflexo do estado emocional. Em outras palavras, o cérebro é como aquele professor que insiste em projetar sua frustração pessoal na turma. Mesmo sem querer, ele acaba deixando transparecer. Mas apesar de todo esse esforço, o fato é que a ciência ainda não conseguiu responder à pergunta básica: para que exatamente servem os sonhos? São ensaios evolutivos? São apenas lixo neurológico? São mecanismos de processamento emocional? A resposta mais honesta até hoje é: talvez todos os anteriores. É como corrigir uma prova em que o aluno respondeu sim, não e talvez na mesma questão, e de alguma forma todas estão certas. E enquanto os cientistas tentam encontrar explicações, o mundo da tecnologia já sonha, ironicamente, em usar os sonhos de forma prática. Há pesquisas que investigam a possibilidade de manipular sonhos com estímulos externos, como sons ou cheiros. Imagine ser capaz de escolher o tema do seu sonho antes de dormir, como quem escolhe um filme no streaming. É uma ideia tentadora, mas também perigosa. Porque se hoje você já acorda cansado de sonhar com provas, imagine quando sua geladeira inteligente decidir projetar anúncios dentro do seu sono. Essa mistura de ciência, tecnologia e especulação só mostra como estamos ainda tateando no escuro. O cérebro continua sendo um auditório mal iluminado, e os sonhos, apresentações improvisadas que acontecem sem roteiro, às vezes geram obras-primas, às vezes só causam bocejos, mas sempre deixam a sensação de que ainda há algo a ser descoberto. E claro, isso nos leva a uma questão inevitável. Se os sonhos podem refletir nossas memórias, emoções e até doenças, será que eles também afetam a vida real de maneiras mais sutis do que imaginamos? Quando falamos sobre o impacto dos sonhos na vida real, é fácil cair na armadilha de pensar que tudo não passa de devaneio noturno sem consequência. Mas o curioso é que, mesmo sendo absurdos, fragmentados e frequentemente inúteis, os sonhos parecem exercer uma influência inesperada sobre nossa mente desperta.
É como aquele trabalho em grupo da 7ª série. Você jura que não aprendeu nada, mas, de alguma forma, acaba lembrando de detalhes anos depois. Geralmente os mais inúteis, como quem esqueceu de trazer a cartolina. Pesquisas sugerem que os sonhos têm papel importante na consolidação da memória. Isso significa que, enquanto você dorme, o cérebro revisa os acontecimentos do dia, decide o que vale a pena guardar e o que pode ser jogado fora. Só que, claro, ele faz isso da maneira menos prática possível, transformando fatos simples em narrativas confusas. É como se, em vez de simplesmente anotar fórmula de Bhaskara igual sin menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a, o cérebro resolvesse encenar uma peça teatral com números dançando em cima de elefantes cor-de-rosa. O resultado pode parecer ridículo, mas, de alguma forma, funciona. Além da memória, os sonhos também parecem ter um papel no processamento emocional. Estudos mostram que, após eventos estressantes, as pessoas tendem a ter sonhos mais vívidos e carregados de emoção. É como se o cérebro fosse um professor ressentido, que não consegue simplesmente deixar para lá. Ele precisa organizar uma reunião extra só para reclamar do que aconteceu. E assim, durante o sono, revisitamos conflitos, preocupações e até traumas, como se estivéssemos passando de novo pela prova de matemática só para ter certeza de que realmente fomos mal. Há ainda a questão da criatividade. Muitos artistas, cientistas e inventores relatam que ideias surgiram em sonhos ou logo após acordar. Já falamos de casos famosos como Kekulé e McCartney, mas no dia a dia, qualquer pessoa pode ter insights estranhos durante o sono. Talvez não seja a próxima tabela periódica, mas pode ser a solução improvisada para consertar a porta do armário com fita adesiva. É a criatividade em seu estado mais cru, sem filtros. O cérebro mistura referências aleatórias e, às vezes, sai algo útil. Outras vezes, sai apenas a imagem de um gato usando chapéu de cowboy. E não podemos ignorar o lado psicológico. Muitas culturas enxergam nos sonhos mensagens, conselhos ou advertências. Mesmo em sociedades modernas, ainda há quem leve a sério interpretações simbólicas. Sonhar com um dente caindo pode ser interpretado como sinal de mudança, de perda ou até de problemas de saúde. Se é verdade ou não, pouco importa. O impacto está no fato de que a pessoa acorda e passa o dia pensando nisso. É como receber uma nota ruim em uma prova. Às vezes o conteúdo não tinha importância nenhuma, mas o número no papel assombra você por semanas. Na prática, os sonhos podem afetar nosso humor, nossas decisões e até nossa percepção da realidade. Quem nunca acordou irritado porque sonhou que alguém fez algo errado, mesmo sabendo que aquilo não aconteceu de verdade? O cérebro não diferencia muito bem emoções de sonhos e da vida real. Assim, brigamos mentalmente com pessoas inocentes só porque elas apareceram no papel errado da peça noturna. É a versão onírica de culpar o colega pelo erro na apresentação, mesmo sabendo que foi você quem esqueceu os slides. Algumas pesquisas recentes também exploram o uso dos sonhos para resolver problemas. Há experimentos em que pessoas foram instruídas a pensar em uma questão antes de dormir. E, em muitos casos, o sonho trouxe pistas ou soluções criativas. Não é garantia, claro. Você pode pedir ao cérebro para resolver um problema de física e acordar apenas com a lembrança de estar surfando em uma onda feita de feijão. Mas, às vezes, o cérebro realmente colabora. É um pouco como jogar uma questão difícil no grupo de WhatsApp da sala. 9 em cada 10 respostas serão inúteis, mas uma pode ajudar. E o impacto não para na vida mental. Há indícios de que o sono com sonhos também tem efeitos físicos. A regulação de hormônios, a diminuição do estresse fisiológico, até o fortalecimento do sistema imunológico parecem estar relacionados à qualidade do sono, incluindo o período REM. Em outras palavras,
Sonhar não é apenas um capricho. Pode ser parte do processo de manter o corpo em equilíbrio. Claro, isso não significa que sonhar com um dinossauro que fala espanhol vai curar sua gripe, mas mostra que o caos onírico tem mais função do que aparenta. No entanto, apesar de todos esses indícios, ainda não existe uma resposta definitiva. Os sonhos são úteis? São apenas lixo mental? São ambos ao mesmo tempo? O mais provável é que sejam como aquela pilha de trabalhos acumulados no armário do professor. Alguns são importantes, outros são dispensáveis, mas no fim, todos ocupam espaço. E talvez seja justamente essa ambiguidade que nos fascina. Porque, mesmo sabendo que os sonhos podem ajudar na memória, no humor e na criatividade, eles continuam sendo estranhos demais para caber em definições claras. Sempre resta a sensação de que algo escapa, como areia pelas mãos. E é nesse ponto que surge a questão inevitável. Se até agora não conseguimos encontrar respostas definitivas, será que não estamos apenas perseguindo perguntas sem fim, como quem anda em círculos dentro de um sonho interminável? Se chegamos até aqui sem uma resposta definitiva, talvez seja hora de admitir algo incômodo. A ciência, apesar de microscópios, ressonâncias magnéticas e nomes complicados, ainda não faz a menor ideia do que está acontecendo quando sonhamos. Claro, há hipóteses elegantes, gráficos impressionantes e artigos publicados em revistas científicas com títulos que soam mais sérios do que realmente são. Mas no fundo, a situação lembra aquele professor que enche o quadro com fórmulas gigantescas, passa 20 minutos explicando cada detalhe e no final confessa: isso não cai na prova porque nem eu entendi direito. A chamada teoria da ativação-síntese, proposta nos anos 1970, por exemplo, sugere que os sonhos são resultado de disparos aleatórios de neurônios que o cérebro tenta organizar em uma narrativa. Em termos simples, seria como receber peças de quebra-cabeça de várias caixas diferentes e tentar montar um único desenho. O resultado é sempre estranho. Uma girafa com asas, uma casa com janelas no teto, um professor explicando álgebra dentro de um vulcão. E ainda assim, o cérebro insiste em dar algum sentido. Porque, aparentemente, ele não sabe viver sem inventar explicações, mesmo quando não pedimos. Há também hipóteses mais modernas que dizem que os sonhos ajudam na regulação emocional, funcionando como uma espécie de ensaio para lidar com situações sociais e psicológicas complexas. É como se toda noite você fosse obrigado a participar de uma simulação bizarra do tipo: e se você estivesse em uma reunião importante só de pijama? O objetivo seria preparar você para constrangimentos futuros, embora, sinceramente, não me lembre de nenhum manual de etiqueta dizendo como reagir a um dragão que distribui provas de geografia. E claro, não faltam as teorias mais ousadas. Alguns pesquisadores falam em sonhos como subprodutos do processo de limpeza do cérebro, quando conexões inúteis são apagadas para liberar espaço. Nesse cenário, os sonhos seriam como aquela pilha de papéis jogada no reciclável da escola. Restos de informação que não servem mais, mas que, antes de serem eliminados, fazem uma última apresentação improvisada. Outros, ainda mais criativos, sugerem que os sonhos são formas de explorar problemas complexos de forma inconsciente, o que soa bonito, mas, convenhamos, não explica por que alguém sonharia que está tentando assar um bolo dentro de uma impressora. Apesar das divergências, a única coisa em comum entre essas teorias é a falta de certeza. Os cientistas continuam debatendo como se estivessem em uma reunião pedagógica interminável. Cada um levanta a mão para propor uma ideia, ninguém concorda totalmente, e no fim, sai apenas um registro burocrático que não resolve nada. Enquanto isso, os sonhos continuam acontecendo todas as noites, indiferentes a qualquer tentativa de explicação. E talvez esse seja o detalhe mais intrigante. Quanto mais tentamos enquadrar os sonhos em teorias claras, mais eles escapam. É como tentar prender fumaça em um pote.
Você pode até fechar a tampa, mas quando abre de novo, a fumaça já se foi. Do mesmo jeito, por mais que coletemos dados, gráficos e depoimentos, os sonhos insistem em permanecer na fronteira entre ciência e mistério. É aí que surgem as tentativas futuristas de decodificar sonhos. Laboratórios no Japão e nos Estados Unidos já conseguiram criar imagens aproximadas do que uma pessoa sonha a partir da leitura da atividade cerebral. O resultado, claro, é decepcionante. Borrões difusos que lembram mais um trabalho mal feito de aquarela do que uma cena nítida. Imagine pedir ao seu cérebro uma foto de alta definição e receber um rabisco de criança que usou apenas a cor marrom. Ainda assim, os pesquisadores vibram, porque acreditam que com o tempo essas imagens poderão se tornar mais claras. Mas pense nas consequências. Se um dia conseguirmos registrar sonhos em alta definição, será como assistir às gravações de uma reunião em que todos estavam sonâmbulos. O que você faria se pudesse rever seu sonho inteiro, em detalhes? Pior, o que faria se outra pessoa pudesse assistir também? Não parece exatamente uma ideia reconfortante. Afinal, quem gostaria de ver projetado em tela grande o momento em que corria nu pelo corredor da escola, fugindo de um pato gigante? Esse ponto nos leva a outro dilema. Até onde realmente queremos entender os sonhos? Talvez exista um valor no mistério, no fato de que eles são incoerentes e incontroláveis. É justamente essa falta de sentido que os torna interessantes, porque se fossem completamente previsíveis, seriam apenas mais uma tarefa de casa. E ninguém precisa de mais uma dessas. Ainda assim, a ciência segue tentando, como um aluno insistente que pede revisão de prova, mesmo sabendo que não vai mudar a nota. Pesquisadores continuam monitorando cérebros, analisando padrões de sono, cruzando dados, e quem sabe, algum dia, possam oferecer uma explicação definitiva. Até lá, o máximo que conseguimos é aceitar que os sonhos são, simultaneamente, fundamentais e inúteis, claros e confusos, pessoais e universais. E claro, essa mistura de certeza e incerteza nos deixa com uma pergunta incômoda. Se não sabemos para que servem, será que pelo menos conseguimos entender como eles moldam a nossa experiência quando estamos acordados? E então chegamos aqui, ao fim, ou ao meio, ou talvez a nenhum lugar específico, porque falar de sonhos é um pouco como tentar calcular a raiz quadrada de -1 usando apenas uma régua quebrada. Você pode até fazer anotações, mas no fundo, sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Passamos por Freud, Jung, serpentes mordendo o próprio rabo, tabelas periódicas que surgiram em travesseiros e até galinhas falantes que dão aulas de francês. E depois de tudo isso, a pergunta mais honesta que podemos fazer é: será que adiantou alguma coisa? Será que amanhã, ao acordar, você vai lembrar de tudo o que foi dito? Ou apenas do detalhe irrelevante de que a amígdala cerebral é uma espécie de professora de teatro exagerada? Mas talvez essa seja a natureza dos sonhos e das aulas longas. Elas começam com a promessa de uma explicação, se arrastam entre metáforas improváveis e terminam em silêncio constrangedor, como se o professor tivesse esquecido a própria linha de raciocínio. E, para falar a verdade, talvez tenha esquecido mesmo. Será que os sonhos servem para consolidar memórias? Ou para treinar instintos de sobrevivência? Ou será que são apenas trailers de filmes que nunca vão estrear? E será que importa? Afinal, quando o despertador toca, ninguém levanta pensando: uau, como foi importante sonhar que eu estava nadando em um mar de feijão carioca. A gente só levanta atrasado, procura a meia perdida e tenta seguir a vida. E se os sonhos não tiverem propósito algum, será que isso os torna menos importantes ou mais fascinantes ainda? Porque, se até o nada pode ter enredo, talvez o universo inteiro não passe de um grande sonho coletivo. Mas aí entramos em outro problema. De quem seria o sonho? Da humanidade, do cosmos, de uma tartaruga gigante dormindo no espaço sideral?
Isso cai na prova? Provavelmente não. Mas quem garante que a prova existe? E quem garante que estamos acordados agora? Talvez este texto seja apenas o sonho de alguém que sonhou que alguém escreveu um texto sobre sonhos. Ou talvez seja só mais um parágrafo longo demais. De qualquer forma, se você ainda estiver acordado, parabéns. Mas sério, vai dormir. Ou veja outro vídeo, tanto faz.